Sejam bem-vindos a mais uma bela história. Desde pequeno, aprendi que família era tudo. Meu pai sempre repetia que, não importa o que acontecesse, nós nos protegeríamos, estaríamos lá uns para os outros. Cresci acreditando nisso como uma lei universal, algo tão certo quanto o sol nascer no dia seguinte. Mas a vida tem uma forma cruel de testar nossas certezas. Quando meu filho, Lucas, completou 5 anos, comecei a notar que algo não estava certo. Ele ficava mais cansado do que o normal, suas pequenas pernas tremiam depois de poucos passos, e um dia, enquanto brincava no quintal, simplesmente caiu, sem forças para se levantar. O medo me consumiu. Levei-o às pressas para o hospital, esperando ouvir que era apenas cansaço, falta de vitaminas, qualquer coisa simples. Mas o que recebi foi um diagnóstico devastador, uma doença rara, agressiva, que exigiria um tratamento caro e exaustivo. Eu não sabia como processar aquilo. Como um pai pode aceitar que seu filho, sua criança inocente, terá que enfrentar uma batalha tão cruel? No meio do choque, agarrei a única coisa que ainda fazia sentido, minha família. Naquela mesma noite, liguei para minha mãe. Eu tô com medo, mãe, confessei, sentindo minha voz embargar. Lucas tá doente? É sério. Ela ficou em silêncio por um momento e depois suspirou pesadamente. Vamos passar por isso juntos, disse ela, e naquele instante, acreditei. Meu irmão também me ligou depois. Não se preocupa, mano. O que for preciso, estamos aqui. As palavras deles foram como um alívio temporário em meio ao desespero. Eu precisava acreditar que eles estariam ao meu lado, porque sozinho eu não sabia como seguir em frente. Nos dias seguintes, enquanto Lucas iniciava os primeiros exames e procedimentos, minha família continuou enviando mensagens de apoio. Força, estamos com vocês, vai dar tudo certo, frases que me davam um fio de esperança. Mas esperança sem ação não sustenta ninguém. À medida que as semanas se passavam, os médicos deixaram claro que o tratamento de Lucas não seria apenas longo, mas extremamente caro. Eu havia juntado algumas economias, mas estava longe de ser suficiente. Foi então que precisei fazer um pedido difícil. Reuni minha família e, com a voz trêmula, expus a situação. Eu preciso de ajuda. Meu irmão mexeu no celular sem levantar os olhos. Minha mãe suspirou e ajeitou o cabelo. Meu cunhado olhou para a esposa, esperando que ela dissesse algo primeiro. Claro, filho, vamos ver o que podemos fazer, respondeu minha mãe, sorrindo de um jeito que me fez desconfiar. Meu irmão balançou a cabeça. Dá um tempo para a gente organizar as coisas. Daquele momento em diante, percebi que algo havia mudado. As ligações ficaram mais raras. As mensagens de apoio foram substituídas por desculpas vagas. O silêncio deles crescia a cada dia, e com ele, uma certeza amarga nascia dentro de mim. Eu estava sozinho nessa luta. As semanas seguintes foram um inferno. Eu dormia pouco, trabalhava o máximo que podia, vendia tudo o que tinha para custear os remédios e consultas. Amigos próximos ajudaram mais do que podiam, vizinhos se mobilizaram para arrecadar dinheiro, mas da minha família, nada. Eu queria acreditar que era questão de tempo, que estavam organizando alguma forma de me apoiar, mas cada vez que eu os procurava, a resposta era a mesma. Estamos tentando, só que a situação tá difícil para todo mundo, todos tinham problemas, todos tinham dificuldades, mas o único problema que parecia ser invisível era o meu. Então, uma noite, depois de um dia exaustivo, recebi uma mensagem de minha mãe. Querido, estamos rezando por vocês. Mantenha-se forte. A família está sempre com você, mesmo que de longe. Encostei a cabeça na parede, sentindo uma mistura de exaustão e revolta. O que significava estar comigo de longe? O que significava família se, quando precisei, ninguém apareceu? Foi ali que algo se quebrou dentro de mim. O tempo passou, mas a doença de Lucas não esperou. Cada novo exame trazia uma informação mais preocupante que a anterior. O médico explicou que precisaríamos iniciar um tratamento intensivo o quanto antes. Os remédios eram caros, as consultas cada vez mais frequentes e eu sentia minha energia se esgotando a cada dia. Mesmo assim, mantive a fé na minha família. Eles só precisavam de tempo para ajudar. Era isso, não era? Mas as semanas viraram meses e, ao invés de ajuda, tudo que recebi foi silêncio. Comecei a notar os padrões. Minha mãe,
Antes sempre atenciosa, agora só ligava para dizer frases vazias de conforto. Estamos orando por vocês, querido, meu irmão, que no começo prometeu ajudar, agora raramente atendia minhas ligações. Quando finalmente o pegava no telefone, ele parecia apressado. Poxa, mano, eu queria muito ajudar, mas tô passando por uns problemas aqui também. E então desligava antes que eu pudesse insistir. Minha irmã, que sempre dizia que família é tudo, passou a evitar minhas mensagens. Quando finalmente a confrontei, ela soltou um suspiro e disse: Olha, eu entendo o que você está passando, mas não posso assumir esse peso agora. Você sabe como a vida anda difícil para todo mundo, difícil para todo mundo. A raiva começou a crescer dentro de mim. Eu entendia que ninguém tinha obrigação de me dar dinheiro, mas será que não viam que eu não estava pedindo esmola? Eu estava implorando para salvar a vida do meu filho. Eles diziam se importar, mas quando a situação exigia mais do que palavras, desapareciam. As contas começaram a se acumular como uma tempestade iminente. Parei de comprar coisas para mim. Cortei qualquer gasto desnecessário. Passei a dormir menos, trabalhar dobrado, vender tudo que tinha algum valor dentro de casa. Mas nada parecia ser suficiente. Um dia, depois de uma consulta cansativa com Lucas, passei na casa da minha mãe. Eu precisava olhar nos olhos dela e pedir ajuda de verdade. Bati na porta e esperei. Quando ela abriu, o cheiro do jantar recém-preparado invadiu minhas narinas. Na mesa, pratos bem servidos. Minha irmã e meu irmão riam de algo, descontraídos. A TV ligada em um jogo de futebol. Por um momento, apenas fiquei parado ali, olhando a cena. Eles pareciam tão tranquilos, tão distantes do caos que era minha vida. Minha mãe abriu um sorriso, mas logo mudou de expressão ao ver meu rosto cansado. Você tá bem, filho? Respirei fundo. Mãe, eu não tenho mais para onde correr. O tratamento do Lucas está ficando cada vez mais caro e eu não tô dando conta sozinho. Eu só preciso de um pouco de ajuda. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Minha irmã abaixou o olhar, brincando com o garfo no prato. Meu irmão pigarreou e pegou o celular. Minha mãe, por sua vez, sorriu de um jeito forçado. Ah, querido, você sabe que nós te amamos e estamos torcendo por vocês. Mas a situação tá difícil para todo mundo. Lá estava aquela frase de novo. Fechei os olhos por um segundo, tentando segurar a raiva. Mas vocês têm dinheiro, soltei, sem rodeios. Minha mãe pareceu desconfortável. Não é tão simples assim. Cada um tem seus compromissos, suas contas, suas responsabilidades. Eu também tenho. Meu filho tem. Mas eu tô aqui pedindo porque não tem escolha. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Então, meu irmão deu de ombros. Olha, mano, é uma situação complicada. Mas você que decidiu ter filho. Isso é sua responsabilidade, não nossa. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse algo, que discordasse, que me defendesse. Mas tudo que ela fez foi abaixar os olhos, sem coragem de me encarar. Ali, naquele instante, percebi que não adiantava insistir. Eles já haviam decidido, o problema era meu, e apenas meu. Naquela noite, voltei para casa e fiquei olhando para Lucas enquanto ele dormia. Seu rostinho inocente, respirando suavemente, sem saber do peso que eu carregava nos ombros. A dor da decepção era profunda. Eu sempre achei que família significava apoio incondicional. Mas agora, eu vi a verdade, família, para eles, era uma ideia bonita desde que não exigisse sacrifícios. A partir daquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu não pediria mais nada. Se era para lutar sozinho, então eu lutaria sozinho. Os meses passaram como um borrão de cansaço e luta. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o tempo, contra as contas que nunca paravam de chegar, contra o medo de que, a qualquer momento, Lucas pudesse piorar. Minha família continuava distante. As ligações eram escassas e vazias. As mensagens se tornaram raras e, quando vinham, pareciam frias, automáticas. Como vocês estão? Uma pergunta sem real preocupação, sem nenhuma intenção de agir. Eu já havia aceitado. Eles não viriam. Eles não ajudariam. Então, de repente, o destino decidiu testar ainda mais minha paciência.
Meu pai morreu. Foi tudo muito rápido. Um ataque cardíaco fulminante. No meio de toda a tempestade que já estava vivendo, fui forçado a lidar com o luto de perder alguém que, apesar de tudo, sempre esteve presente na minha infância. O velório foi estranho. Ver todos reunidos, chorando, trocando palavras de conforto, parecia uma ironia amarga. Ali estavam eles, a mesma família que havia me deixado sozinho nos momentos mais difíceis, agora se abraçando e reforçando o quanto era importante estar juntos em tempos difíceis. A hipocrisia me sufocava. Mas eu não queria brigar. Não naquele momento. Não naquele dia. Então, engoli minha frustração e cumpri meu papel de filho, ficando ao lado da minha mãe, oferecendo apoio enquanto o caixão descia à terra. O problema veio dias depois. Uma reunião de família foi convocada às pressas. A justificativa, o testamento. Meu pai havia deixado alguns bens, um pequeno imóvel alugado, algumas economias e parte da casa da família. Nada exorbitante, mas suficiente para despertar um interesse imediato em todos. Cheguei cansado, ainda processando a perda. Mas, ao ver todos sentados, compenetrados, como se estivessem prestes a fechar um grande negócio, algo dentro de mim se revoltou. Não estávamos ali para lembrar do meu pai. Não estávamos ali para nos apoiar no luto. Estávamos ali para dividir dinheiro. Bom, vamos direto ao ponto, começou meu irmão, olhando para um papel à sua frente. O testamento diz que a herança será dividida entre nós três. Cada um tem sua parte, e acho que podemos resolver isso de forma justa. Minha mãe assentiu, concordando. Seu pai queria que todos recebessem algo, para que ninguém ficasse desamparado. Desamparado. A palavra me acertou como uma lâmina. Desamparado? E onde estava essa preocupação quando eu precisei? Quando eu implorei ajuda para salvar meu filho? Respirei fundo, tentando manter a calma. Entendi, disse, mantendo minha voz neutra. E como vamos fazer isso? Meu irmão folheou alguns papéis. Bom, eu acho que podemos vender o imóvel e dividir o valor. E a parte da casa da mamãe? Talvez você possa abrir mão para facilitar, já que você tem outras prioridades no momento. Eu pisquei algumas vezes, sem acreditar no que havia acabado de ouvir. Como é? Minha mãe interveio rapidamente. Filho, você sabe que sua situação é complicada. Seria um problema a menos para você se não tivesse que lidar com burocracia agora. Vocês estão pedindo para eu abrir mão da minha parte da herança? Não estamos pedindo nada, só sugerindo que faz mais sentido, meu irmão respondeu, cruzando os braços. E, convenhamos, você já tem muitas dívidas. Isso só traria mais estresse para você? Eu soltei uma risada curta e incrédula. Ali estava a ironia suprema. Eles nunca estiveram dispostos a me ajudar quando precisei. Mas agora, esperavam que eu ajudasse sem hesitação. Por alguns segundos, olhei ao redor da mesa. Minha irmã evitava meu olhar. Minha mãe tentava parecer compreensiva. Meu irmão tinha a expressão impaciente de quem não queria prolongar a conversa. E foi ali que percebi, com uma clareza avassaladora. Para eles, eu nunca importei. Não realmente. O vínculo que eu acreditava ter com minha família não era baseado em amor ou lealdade. Era uma relação de conveniência. Eu era útil quando não dava trabalho. Mas quando precisei, me tornei um peso. Agora, eu era útil de novo, mas não como um irmão ou um filho. Eu era apenas um obstáculo a ser removido da divisão da herança. A dor dessa constatação era imensa. Mas, ao mesmo tempo, trouxe algo que eu não esperava, clareza. Respirei fundo e me recostei na cadeira. Então, só para entender, comecei, cruzando os braços. Vocês não puderam me ajudar quando precisei, não puderam oferecer nem um pouco do que tinham quando meu filho estava lutando para sobreviver, mas agora esperam que eu abra mão do que é meu, pelo bem de vocês. Minha mãe se mexeu desconfortável na cadeira. Filho, não é assim. A gente só quer facilitar as coisas para todo mundo. Facilitar para quem? Perguntei, olhando diretamente para ela. Porque não parece que vocês quiseram facilitar nada para mim quando eu precisei. O silêncio foi denso. Meu irmão bufou, impaciente. Ah, cara, você ainda tá preso nisso? Já passou. Foi difícil para todo mundo, não só para você. A raiva subiu como fogo dentro de mim. Passou, repeti, incrédulo.
Passou para vocês, porque não foram vocês que perderam noites em claro, que venderam tudo o que tinham, que se sentiram traídos pela própria família. Me levantei, colocando as mãos na mesa. Eu não vou abrir mão de nada, não depois de tudo. E, para ser honesto, eu não me importo mais com essa herança. Podem ficar com ela. Só saibam que, a partir de hoje, vocês não existem mais para mim. Minha mãe ofegou. Filho, não fala assim. Eu tentei, mãe. Eu realmente tentei acreditar que vocês estariam comigo. Mas agora eu vejo que estava enganado. Peguei minhas coisas e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Família é quem está lá quando você precisa. E vocês me mostraram que nunca estiveram. Fechei a porta atrás de mim. E pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa. Eu saí daquela reunião de herança como se estivesse saindo de um tribunal injusto, onde o veredito já havia sido decidido antes mesmo do julgamento começar. O ar lá fora parecia mais frio, ou talvez fosse apenas a sensação de que algo dentro de mim havia congelado para sempre. Por anos, carreguei o peso da lealdade familiar como uma corrente invisível. Mesmo quando fui ignorado, mesmo quando precisei e fui deixado para trás, ainda assim, segurei firme na ideia de que família era sagrada, que família era tudo. Mas agora eu sabia. Família era quem estava com você quando importava. E os laços de sangue não significavam nada quando não havia amor de verdade. Naquela noite, sentei no sofá da sala, olhando para Lucas, que dormia sereno, o pequeno peito subindo e descendo de maneira suave. Eu sentia um nó na garganta. Lutei tanto por ele. Fiz o impossível. Me humilhei, pedi ajuda a pessoas que nunca tiveram intenção de ajudar. E tudo o que consegui foi decepção atrás de decepção. E agora, depois de tudo, esperavam que eu simplesmente entregasse minha parte da herança de bom grado. Como se eu tivesse alguma dívida com eles. Como se meu sofrimento não tivesse significado nada. Meu telefone vibrou ao meu lado. Mãe, filho. Sei que você está magoado. Mas tente entender nosso lado também. Família deve evitar conflitos, ainda temos muito que conversar. Fechei os olhos, sentindo a frustração pulsar em minhas têmporas. Eles sempre faziam isso. Sempre transformavam tudo em uma questão de evitar conflitos, de manter a harmonia. Mas que harmonia era essa que só funcionava quando era conveniente para eles? Quando eu precisei de ajuda, a harmonia não existiu. Quando foi a vez deles precisarem de algo, de repente família era importante de novo. Era sempre assim. E eu estava cansado. Passei horas em silêncio, tentando organizar os pensamentos. De um lado, havia o senso de dever que me foi ensinado desde criança. Família vem primeiro, sempre. Do outro, havia a realidade nua e crua, minha família não esteve presente quando importava. Então por que eu deveria continuar me sacrificando por eles? A resposta era dolorosa, mas clara. Eu não devia mais nada a eles. Nada. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Atendi depois do terceiro toque. Oi, mãe. Filho, quero que pense com carinho no que falamos ontem. Sei que tudo está confuso agora, mas não precisamos transformar isso em um grande problema. Eu respirei fundo. Mãe, eu já tomei minha decisão. Silêncio do outro lado da linha. Eu não vou abrir mão da minha parte. Mas não porque eu quero esse dinheiro, porque a verdade é que eu não me importo com isso. Eu não vou abrir mão porque isso seria continuar me dobrando para vocês como fiz minha vida inteira. Ela suspirou. Filho, você está sendo tão radical. Não, mãe. Estou sendo realista. Vocês tiveram a chance de provar que família realmente significa alguma coisa. E falharam. Do outro lado da linha, ouvi um fungado. Minha mãe estava chorando. Por um segundo, hesitei. Parte de mim queria ceder, queria acalmá-la, queria fingir que tudo isso não doía. Mas eu sabia que se fizesse isso, estaria me traindo. E mais do que nunca, eu precisava escolher a mim e ao meu filho. Espero que você entenda um dia, disse, antes de encerrar a ligação. Era a decisão mais difícil que já tomei. Mas pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo quem realmente merecia minha lealdade. Lucas, e isso era tudo o que importava. Após desligar o telefone, fiquei olhando para a tela apagada por um longo tempo. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal, como se as paredes estivessem absorvendo o peso da decisão que eu acabara de tomar.
A escolha estava feita. Não havia mais volta. Minha mãe provavelmente tentaria me convencer de novo. Meu irmão, sem dúvidas, me chamaria de ingrato. Minha irmã, que pouco falava, certamente pensaria que eu estava exagerando. Mas nada disso importava mais. O que importava era que, pela primeira vez, eu estava colocando um ponto final em uma história que sempre foi unilateral. Era sempre eu correndo atrás, sempre eu tentando manter o laço, sempre eu engolindo minha dor para não magoá-los. Dessa vez, não. Dessa vez, eu estava me escolhendo. No dia seguinte, a mensagem chegou. Mãe, filho, se é assim que você quer, não posso fazer nada. Mas saiba que isso machuca. Um dia você vai se arrepender de cortar sua própria família da sua vida. Eu encarei as palavras por um longo tempo, sentindo um aperto no peito. Claro que machucava. Para ela, eu estava sendo o errado. Na cabeça dela, eu deveria continuar aceitando, perdoando, suportando. Mas não. Se machucava nela agora, era porque, pela primeira vez, eu não estava me dobrando. Escrevi e apaguei várias respostas antes de finalmente digitar algo simples e direto. Asterisco, mãe, eu só cortei o que já estava quebrado, apertei enviar e joguei o celular de lado. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e tristeza. Eu não esperava que fosse fácil. Não era só uma briga comum. Era o fim de um ciclo. Minha mente oscilava entre a dor da perda e a liberdade recém-conquistada. Por mais que doesse admitir, eu estava de luto. Mas não era o luto pela família que perdi. Era o luto pelo que achei que minha família poderia ser. A ilusão de que, um dia, tudo ficaria bem. De que eles perceberiam o quanto haviam me machucado. De que, no fim, o amor falaria mais alto. Mas a verdade, o amor só fala alto quando é real. E, na minha família, o amor era condicional. Um dia, Lucas me perguntou por que não víamos mais a vovó e o tio. A pergunta me pegou de surpresa. Você não gosta mais deles? Ele perguntou, com aqueles olhos inocentes que sempre me desarmavam. Suspirei e sentei ao lado dele na cama. Eu gosto, filho. Mas às vezes, gostar não é suficiente. Ele franziu a testa, confuso. Família não tem que ficar junta. Pensei bem antes de responder. Família tem que cuidar um do outro. E quando uma parte da família não cuida, a outra precisa aprender a se cuidar sozinha. Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo. Então, segurou minha mão e sorriu. Tá tudo bem, papai. A gente ainda tem a gente. Meu coração apertou. Ali, naquele momento, percebi que, por mais que eu tivesse perdido algo, eu também tinha ganhado muito. Eu tinha Lucas. Eu tinha verdade. E, pela primeira vez, eu tinha mim mesmo. Isso era mais do que suficiente. Os dias viraram semanas e as semanas se tornaram meses. A ausência da minha família era um peso estranho, uma ferida que ainda latejava, mas que, aos poucos, deixava de sangrar. Às vezes, pegava-me lembrando das reuniões barulhentas de domingo, dos almoços na casa da minha mãe, das risadas superficiais que agora eu sabia que eram apenas uma fina camada sobre um abismo de indiferença. Mas, sempre que a saudade batia, outra lembrança vinha junto, o silêncio deles quando precisei. A maneira como se afastaram no pior momento da minha vida. A forma como esperavam que eu fosse leal a algo que nunca foi real. A dor nunca vinha sozinha. Ela sempre trazia a verdade consigo. E a verdade era que eu não sentia falta deles. Sentia falta da ideia que eu criei sobre eles. Então, um dia, o telefone tocou. O nome na tela me fez travar. Mãe! Eu poderia ignorar. Poderia fingir que não vi. Mas uma parte de mim sabia que, cedo ou tarde, esse confronto aconteceria. Atendi. Oi, mãe! Do outro lado da linha, a respiração dela soava hesitante. Filho, precisamos conversar. Fechei os olhos. Lá vinha mais uma tentativa de me dobrar. Sobre o quê? Sobre tudo isso. Sobre essa separação. Você não acha que já deu? Que já foi longe demais? Ri pelo nariz, mas sem humor. Eu fui longe demais? Sim, família tem desentendimentos, mas isso não significa que devemos agir como estranhos. As palavras dela eram como lâminas afiadas, tentando me fazer sentir culpa, tentando me fazer ceder. Mas eu já conhecia esse jogo. Me diz uma coisa, mãe,
Minha voz saiu fria. Se o papai não tivesse morrido, se não houvesse herança para dividir, você teria me procurado. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta que eu já esperava. Meu coração doeu, mas era uma dor diferente. Não era mais aquela dor da traição. Era a dor da aceitação. É isso que eu pensei. Filho, não fala assim. Não, mãe. Eu vou falar. Porque passei a minha vida toda engolindo isso. Passei meses pedindo ajuda, implorando para que minha própria família estivesse ao meu lado, e o que eu recebi? Silêncio. Mas agora que a situação virou, agora que eu não sou mais útil, agora querem resolver. Ela suspirou. Eu sei que erramos. Não, mãe. Você não sabe. Porque se soubesse, não estaria me ligando agora tentando me manipular e sim pedindo desculpas de verdade. Mas sabe de uma coisa? Não precisa. Eu não quero suas desculpas. Ela ficou quieta. Sei que vocês se acham a minha família, mas vocês nunca foram. Família é quem está lá, não importa o que aconteça. Família é quem não me deixa carregar um peso sozinho. E vocês só estiveram comigo quando lhes convinha. Ela fungou, e pela primeira vez, percebi que ela realmente chorava. Mas eu não sentia pena. Então é isso. Ela sussurrou. É isso. Se você desligar agora, não sei se algum dia vamos nos falar de novo. Fechei os olhos. A escolha estava ali, na minha mão. Eu poderia fingir que tudo estava bem. Poderia ceder. Poderia voltar a ser o filho que sempre colocava a família acima de si mesmo. Mas então olhei para Lucas, brincando no sofá, e soube. Eu não podia mais ser essa pessoa. Suspirei e levei o telefone ao ouvido. Então, mãe, talvez seja melhor assim. Antes que ela pudesse responder, desliguei. E, naquele momento, senti um peso ser arrancado de mim. A dor ainda existia. A cicatriz ficaria. Mas eu estava livre. Livre para escolher quem realmente era minha família. E, mais do que nunca, eu sabia, minha família era quem ficou. Isso foi tudo por hoje aqui no canal.